eu já vendi pra ele. Quando Só que que tu vendeu pra ele? Certo. Ele Testando, vendeu ontem. vou- Não, eu vou fazer, eu vou ter. Ele vendeu ontem, Oi. só que eu tava esperando a confirmação do Leandro, porque o Leandro tá em semana de prova, então tá meio difícil ele falar com a gente. Aí, porque eu não podia fazer, eu tava esperando a confirmação dele pra decidir se podia mesmo passar. Ele falou que podia. Vai na frente, Leandro. Vai. Vai na frente, vai. Que é isso aqui, cara? Pra nova casa. Aqui? Uhum. Presídio. Não. Aqui não tem espaço não, cara, pra andar não. Pode Vamos tirar ver, ele né? aqui, gente. Presta o veículo. O Davi tá cagando no microfone aí. Meu Deus. Vamos lá. Me acompanhe, tá? Não quero. Vou segurar essa parte aqui. Então vai ser preso por resistência, fica à vontade. Então eu vou então. Ah, agora você Eu vai. vou- Ah, você vai. Já fizeram a ficha dele ou ainda não? Já. Ainda não. Tá mentindo, porra? Não, eu tô não. Encosta Tá, ali, ó. não. Naquela parede. Eita, que Na isso? verdade, pode. Encosta aqui, que aqui vai ficar melhor pra sua foto. Tira o Tá seu. Boné. Ô, delegado, pode fazer a apreensão dele aí. Não, na verdade a foto dele ficaria bonita aqui, ó. É porque ali tem um símbolo. Vira de vai ficar frente legal. aqui o. Aqui Ok, tem o vira de símbolo frente. também, ó, grandão, ó. Não quero Ô, não. delegado, a gente vai ter que se retirar aí, né? Que a gente tem a situação pra resolver aí no judiciário. Qualquer coisa, só. Qualquer transporte de vagabundo é só solicitar a gente, viu? Ah, positivo. Tá bom. Bom dia aí, Ah, viu, seu senhor? Cássio, olha o privado, Cássio, onde você faz essa bosta. Caralho, Pode- acho que tá na nação errada, Não, peraí. não sou eu que resolvo isso aí. É sim. Vamos. Qual frequência eu vou? Ó, por gentileza, o Moretti, Ô, os demais Rodrigo. aí. Vamos achar esse tribunal. Faz a lá. apreensão dele. E aí que tira o óculos e tira a corrente também. Geraldo. A gente não fazia ideia dos nomes aqui, te meteu um sapo e a gente, foda-se. É, Tá bom, lembra não. Vou trocar pro 22 aqui direto. Né? ô Davi, o Kaique deu um golpe na gente de R$ 40. Por quê? Agora ele te deu. Ai, ai. Eu lembro. Ô, seu juiz. Ô juiz, consegue Eu? dar aquela frequência lá? Tô indo, calma aí, me dê uns minutos. Pode Eu ir lá, lembro. pode ir lá, seu juiz, pode ir lá. A Duda O juiz quer Vermelha. ficar conversando na cal, velho, ao invés de fazer o bagulho logo. O que minha porta caiu mesmo? Não sei, viu? Verdade, que às vezes eu esqueço que tô de mão blindada, eu posso ignorar qualquer portão. Aqui deve ser a base base do SAP, KK. Tá vendo? Cara, o juiz Cadê me o- colocou como autor. Cara, esse juiz tá muito louco, cara. Cara, ele me colocou como autor. Ai, caralho. Ai, eu não tô acreditando. Nossa, a van aqui tá correndo mais que a Paraty da Ronda Escolar, moleque. É muito difícil, né? Ah, não, mas cadê o Tatu lá? Que foi o Tatu que condenou, porra. O Cássio acabou de falar pra mim que ele não precisa, não tá desejando nada da Penthouse. A Penthouse é ele falou que não quer. Não entendi, foi mal. O próprio Cássio falou que não precisa.
Como Não não precisa precisa da do quê? penthouse porque não é dele. Do que não precisa? Passar a penthouse. Passar pra quem? Ué, vocês querem aprender, não quer? Vocês querem pegar pra vocês? Claro que não, a gente tá querendo revistar Fazer uma a busca e penthouse pra apreensão. fazer uma busca e apreensão do Mas que aí o como Kaique que tem vai aprender uma no propriedade cofre dele. Oi? Ai, meu Deus do céu. Ô, bom. Eu vou com o carro velho, mano. Vai que alguém rouba meus carros. Eu vou com você. Miguel, tu não foi possível porra, essa. Tô marcando o Derrite. Finei tudo. Opa, Galesca. Ai, Bom negócio, viu? Quando o quadro pega. Ai, meu Deus. aí, ô, Galesca. Oi. A van preta tá pronta. Só você- Ai, ele tá fudido, mano. Nossa, velho. A minha vontade é, tipo, tá na sessão mesmo. Sai do tribunal, saca a Glock e dou 2 tiros no peito dele. Mano, cara chato, velho. Nossa. Tô culpado do cara, tá fudido também. Cara, ele Nem não entra na abordagem calma. que tá tendo. Vergonha. Ele falou que ele falou que falou pro advogado. Advogado dele não falou nada. Mano, isso aí vocês tinham que resolver com ele. Isso aí já precisa resolver com ele. daí Você já quebrou é toda a Sim, eu tô regra. resolvendo agora. Então a partir do Não, mas momento que aí vocês você invadirem lá quebrou minha tudo a propriedade, vai ficar de outra forma, tá bom? O RP foi todo quebrado. Vai ficar de outra forma como, Luquita? Tô avisando, cara. Porque Tem basicamente. ordem mano, judicial já. Cara, Então, eu adquiri uma propriedade e você invadir uma propriedade que é minha falando que é dele. Não tem lógica. Não tem Ô, mano, lógica ele passar uma propriedade depois que o mandato já foi feito. Sim, só que eu tava esperando a resposta. Mano, pergunta pro Geraldo aqui, deixa ó. eu te O Geraldo falar uma tá aqui na cal. Geraldo tá aqui na cal. Geraldo, o Leandro tá respondendo alguém no WhatsApp? Ele respondeu alguém hoje cedo? Tá. O Leandro está assim, super tu disse que ocupado, é, beleza, ele rapaziada. pode, O que tem a ver o Leandro com a ação? ele pode não tá. Tá bom, pode faz assim, não faz tá assim, faz assim, faz assim. O que tem a Invade ver lá, o não vai Leandro encontrar com a nada. ação? Se levar apreendido, aí eu resolvo na justiça. Eu já virei pro Leandro que essa palhaçada de você tá ficando foda já. Que palhaçada, Nada. Luqueta. Porra, então, porra, maluco, cada dia é pior. Uhum, verdade. Cada dia é Pronto, pior. que palhaçada, vai. Vai lá. Não, é porque, tipo assim, ô Geraldo, eu comprei a propriedade do Kaique hoje mais cedo. Aí eu tava esperando só a resposta do Kaique pra me trocar pro meu nome, do Leandro pra trocar pro meu nome, porque ele falou, ETzinho, tudo que você comprar, tudo que você for passar pro seu nome, mesma coisa que ele falou pro Momô, que a gente comprou em Penthouse. Vocês avisam eu no WhatsApp pra não ter merda, igualzinho quando você vai criar um carro, acho que você tá ligado no que você tá falando, né? Sim, tô ouvindo. Aí eu perguntei pro Leandro, eu falei, Leandro, eu comprei a propriedade do Kaique, eu posso passar pro nome? E ele veio me responder um pouco mais tarde do que deveria. Ele falou, foi mal, Iti, eu tava em prova, eu tava fazendo prova na escola e responder. Ele falou, tá suave, pode passar. Cadê o print? Mano, Aí pra Não, mim- pera aí, ó, Ô, vamos lá, ô, Eduardo, eu vou te mutar, porque pelo amor de Deus, moleque, toda vez que você fica atrapalhando a porra da pessoa que tá falando, ô, Aí foi, Geraldo, ele falou que podia. Aí eu cheguei aqui e perguntei pro Kaique, Kaique, posso? Ele falou, tá sendo apreendida. Aí eu vim aqui perguntar, ele falou, não, é mando judicial, é isso, aquilo. Eu falei, mas mano, se o Kaique não especificou, o problema não é meu. Eu adquiri uma propriedade, eu só vim passar pro meu nome. Eu até paguei o Kaique há um tempo atrás, que eu paguei até com carro, e agora, basicamente, eu tô caindo em um golpe. Não, você não caiu em golpe nenhum. Como que você tá passando pelo nome? Você tá fazendo tudo bonitinho lá de lá no CNPJ, de entrar em contato com o advogado pra passar Sim, pelo nome? eu ia fazer isso daí agora. Só que aí, tipo, o Momô também não pode ficar agora porque o Momô brigou com a mina dele. E o Momô também tem que autorizar, fazer o papel dele pra entrar. Porque, querendo ou não, o cassino foi adquirido por dinheiro. Ele falou, pra fazer um RP da hora, a gente tem que aprovar a assinatura dele. Aí eu falei assim, aí ele falou, falei, posso aprovar? E o Momô falou, pode, porque querendo ou não, você é o gerente, você pode aprovar a entrada de quem você quiser, porque eles não podem sair invadindo o cassino. Eu falei, não, suave. Vou aprovar lá e eu só perguntei pro negócio pro Leandro. O Leandro falou que podia.
Só isso, mas se os caras querem invadir, não vai adiantar nada. Não é quer invadir. Já tá lá o mandado judicial, é invadir e pronto. Aí, isso aí Sim, só que, é tipo, aí, problema. ok. Vou te multar também, igual eu mutei o Eduardo. Porque eu fogo no cu também. Parece criança, vocês dois, pô. Vocês não conseguem esperar ninguém terminar de falar, que vocês querem falar por cima. Então vamos lá. O mandado judicial ele tá em aberto. A partir do momento que o mandado judicial tá em aberto, o problema foi entre os compradores. O problema foi então entre o Kaique, você e o Momoa. O problema não foi da polícia, o problema não foi do Moretti, não foi de ninguém da Poder Judiciário da cidade. O problema é teu, do Kaique e o problema foi exclusivamente de vocês. Porque vocês compraram a propriedade e nem sequer pesquisaram sobre ela. A partir do momento que você entra aqui, a gente tem advogado. Se você entra em contato com o advogado, eles pegam e já especificam tudo pra você, pô. Aí agora não tem como, aí estão reclamando que você quebrou o RP, porque isso e aquilo, que não sei das quantas. Porque tá reclamando que não, só faz coisa feia. Porque tá foda já, porque toda vez que vai fazer ação é sempre o mesmo BO com as mesmas pessoas. Então, né? Eles não tem nada, não. Eles não erraram, não, certo? Quem errou foi vocês, pela desinformação que vocês tiveram ao comprar o local, certo? Aí, independente se Leandro falou ou não, Leandro, ele aqui dentro da RP ele não é nada, certo? Dentro da RP ele não manda em nada, ele manda fora da RP que ele é o dono. Ponto final. Agora, a ordem do dono não vai passar aqui dentro do RP, certo? Da mesma forma que a minha ordem aqui como programador não vai ser passada dentro do RP só porque eu sou cargo alto na staff, pô. Você tem que seguir o que tá escrito, que tá documentado, que tinha mandado de prisão, mandado de busca e apreensão dentro do local. Aí o Kaique foi cometer um golpe, você sim. Ao invés de você vir aqui na cal, ficar discutindo com o juiz, com os policiais civis aí, que eu nem sei porque tá com o nome de GER, porque eu não liberei GER, né? Eu liberei 99 DP. Eu já perguntei 2 vezes ao Eduardo, ele tá me ignorando. Enfim. E ao invés de vocês ficarem questionando aqui e arrumando briga, pô, é só vocês pegarem, você vai, tem juiz aqui, tem poder judiciário, tem advogado, tem o caralho a 4, tem várias e várias formas de você recorrer. Tu pega e recorre na justiça, mano, ao invés de ficar arrumando briga aqui com os caras. Até porque não vai mudar nada. Os caras não vão gostar de você, você não vai gostar dos caras e pronto, acabou. Você vai sair da cal, eles vão continuar o RP deles, vai continuar o seu. Posso fazer uma pergunta pra você, Geraldo? Então, calma aí, ele tem mandato, correto? Mandado. Então ele também tem que passar por mim, porque a Penthouse é um negócio, é uma casa de muitas pessoas, correto? Tem que passar pelo dono majoritário. Quem que é o dono majoritário da residência? Só que a Penthouse é um bagulho que é alugado, é tipo um monte de condomínio, sabe? Um monte de apartamento. Aí tem que passar pelo Momô, né? Tem que passar, no caso, pelo dono majoritário, né? O dono majoritário, ele é responsável, independente se a casa é de aluguel ou não, né? No caso, aliás, perdão, tem que passar pelo dono majoritário e pela pessoa que reside na casa naquele momento. No caso é um nome só, não são vários. Então tá bom. Então agora, eu posso falar com você, porque não tem advogado na cidade, que a gente manda mensagem pro advogado. Eu não sou advogado, fala com o Nascimento. Nascimento ele é advogado, ele entra. Tu pega, entra aí e conversa com o advogado, mano. Você vê isso aí por advogado, entendeu? Pelo advogado, não com a ADM. Obrigado. Muito obrigado, viu? Beleza? Aí você recorre na justiça aí e eles vão ver se vai dar ganho pra você ou não, isso aquilo, beleza? Não, isso é o de menos. Beleza, então, valeu. Ô, Cassim, sabe ligação aí, Cassim? Eduardo, por que... Não, o Cássio não pode agora, ele tem que ir lá na calça, não vai enrolar lá. Ô, Eduardo, por que você tá com o nome de Ger, Eduardo? Isso, ninguém autorizou, né? Ninguém. Agora que tá desmutado, você não fala, né? Agora eu tô desmutado, agora que eu percebi. A gente tava fazendo. Tava fazendo coisa de Gé pra tá fazendo coisa negócio de Gé. busca aí. A gente tava entrando como Gé só pra fazer a busca lá. Cumprir o mandado. Não, mas não precisa, né? Cumprir o mandado, vocês estão como delegacia de polícia, certo? Não, se pá aí, quando a gente for cumprir mandado, a gente pega. Vamos fazer degente de rota. Nada a ver, né, pô? Como não foi autorizado, eu falei pra vocês logo no comecinho que era autorizado e que não era. No caso do DOP, em específico pra vocês, 99 DP, eu citei a vocês que vocês teriam um GOI, né? Um grupo de operações especiais. Certo? Então aí vocês continuam com o nome 99 DP. Depois eu falo com você vê algum investigador-chefe pra tomar conta desse GOI. Certo? Aí vocês fazem o cumprimento de mandado de busca e apreensão, mandado de prisão pelo grupo de operações especiais, que é pertencente ao 99 DP, certo? Não ficar pegando polícias aí de outras guarnições, beleza? Beleza, mano. Valeu aí. O que esse Kaique é na cal, hein, seu corno?
Cala a boca, Ah, me mama. Desconect. Vai sair hoje ainda essa audiência? Vamos lá então, vamos descer calma. Nossa, a gente começa. Ai. Ai, acabei de jantar. Nossa, deu um. Passei mal aquele pastel lá. Tá pro juizão. Não, o juizão. Opa, Moreste, tudo bom? Opa, beleza? Boa noite. Boa noite. Opa, Eu não juiz, vou bom? conseguir entrar por meio da cidade só por meu home office aqui. Tem problema? Não, sem problema. Tá, quando quiser dar início, pode falar aí. Deixa eu só chamar o advogado da outra parte. Só tentar chamar ele aqui. Caralho, E aí? Esse Lupeta é foda, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara, adora uma briga. Mano, cu. Não, o pior não é ele fazer igual eu. O pior é que toda vez que acontece alguma coisa, ele envolve o nome do Leandro. Sim. Nossa, sim, meu Deus do céu, ele envolve sempre o nome de algum status de cargo alto. Eu, Xexê, o MD, o Leandro, porque eu não sei e o quem pior, mandou a aprovar. desculpa que ele deu foi que ele apaga as conversas, velho. Uhum. Manda ele aqui pela Xbox aqui. Cadê ele? Quem que é ele? É o Skype. Saúde. Amém. Ai. Um outro que ele já respondeu aqui. Pra Beleza. entrar. Dá 2 minutos aí, tá? Estamos chamando a Paula ali. Já vou, só pra eles lembrar. A gente tem que esperar o Oi. juiz. Ele Aí, tá Esperar Davi. pra gente. Cordeiro Ô, Davi. Geraldo. Oi? Davi, De um headset com olheirinho. pera aí, rapidão, faz silêncio aí, Rodrigo. Ô, Davi, a gente pode, só pra cumprir esse mandado, fazer 10 gen de goi? Não, não é DG. Não é DG, pelo amor de Deus. Vocês É, podem não, é pegar. Pode pegar e fazer o GOI sim, grupo de operações especiais. Vocês podem pegar, monta a farda que vocês quiserem aí, né? Dentro dos padrões, óbvio. Não vão querer ficar Sim. pegando máscara de caveira. Meia na Farda canela. rosa. É, Tem que ser uma foda. farda clara, né? Pode botar farda clara, farda preta, enfim, o que vocês quiserem. Ah, rapidão. Pode eu posso- botar aí sim, tá? Tô agora, não liga que eu tô de minimapa ali quando eu entrei Ô, Davi. na DP. Davi, essa farda aqui pode ser não? Não pode Manda ser essa foto aqui não, aí. né? Ó, pera aí. Não Manda dá pra pra ele mandar aí, ó. foto, eu vou ligar. Ó, tem Manda duas. alguém aí que tá com o celular Aqui a melhor. gente tava no G, que era essa aqui, ó, vira de frente. Essa aqui, Uhum. vira de frente, corno. E essa daqui que eu tô, a do Goi de À preto. vontade. Pode usar o que Aí, vocês show, quiserem. pô. No GOI, Vamos usar cada também. polícia, não precisa ser tudo padrão, tá? Cada polícia pode montar sua roupa do jeito que ele quiser, certo? Perfeito. Só, mais uma vez, Não, Eduardo, pode segue o ser. padrão, tá? Padrão na vida real, roupas que tem na vida real. Não é simplesmente Sim, pegar mas- camiseta aleatória Ô, e botar Davi. uma bagulho por cima, tá? Não, Davi, pode ficar essa- tranquilo em relação a isso, eu tenho noção, Davi. Isso daí Davi. é. Essa questão aí dessa apreensão, dessa busca e apreensão aí,
É o que o coisa tava falando aí. Eles devem ter tirado tudo, mas não pode, porque até então, a princípio, tava tudo lá. Não, então, mas isso aí vai ser resolvido por meio deles, né? Não por meio da staff, eu citei ali pra isso, beleza? Aham. Vou lá pra minha A gente audiência dá aqui, rapaziada. prosseguimento Depois ou que não? eu terminar a audiência, eu venho aqui, tá? A gente dá Perfeito. prosseguimento ou aguarda você? Não, Vem aqui. pode dar prosseguimento. Faça tudo Tá. que tiver pra fazer. Qualquer. Se houver recorrer aí, se alguém for recorrer aí já não é com vocês, é com o juiz, tá bom? Certo. É isso aí que ver. Opa, senhores. Pronto. O Vamos ministro vai participar? Começar Né? aqui já. O ministro vai participar? O ministro não. Deixa eu confirmar com ele. Mas Não, eu acho que só não. pergunta mesmo. Quando o senhor der início, já inicia. Bom, caso quando ele não tá aparecendo, vamos começar aqui a gente. Então, boa noite, senhores. Boa noite. Sou o juiz Moretti e hoje eu vou estar aqui averiguando o caso dos senhores. Senhor Geraldo. Perfeito. Para dar início, então, o processo, né, de número 256, 168, 13, 37, 2022, processo esse, se me permite ler, decidido pelo juiz de plantão, juiz Moretti, decidiu que o Galesco, né, o segundo sargento PM Galesco, sob a RG 8602, qualificado nos autos, entre os demais, pelo crime da lei de abuso de autoridade, em cima, então, do autor, né, o Jason Momoa. Então, quem representa o Dr. Sky Lee. Lembrando, dando um adendo, que o mesmo foi, então, indiciado, né, a comparecer à sua audiência, porém ele foi apenas nas decisões judiciais, certo? Dando início, então. Primeiro eu vou fazer umas perguntas, se o senhor permite, juiz, ao advogado do autor. Fique à vontade. O Dr. Scarly, né? Scarly? Sky Lee. Sky Lee. Boa noite, amigo. Boa noite. Tá. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é: se houve excesso, qual foi o excesso por parte da equipe policial? O abuso que o senhor fala? Isso, excesso. O abuso foi a prisão sem provas, né? Perfeito. Você sabe me dizer qual foi a equipe que conduziu a ocorrência? Não, eu não tenho esse conhecimento. Eu só recebi o nome do Galesco, então. Há quanto tempo o indivíduo estava naquele local? O senhor sabe responder? Desculpa, não entendi a Há pergunta. quanto tempo o Jason ele se encontrava naquele local? Ele me expressou que foi questão de minutos. Por conta de uma chuva forte, ele pousou o helicóptero ali naquele determinado local e esperava a chuva aguardar. Ele falou que foi questão de minutos. Certo, o mesmo tinha permissão para voo? Lembrando que a permissão é concedida. O mesmo tinha permissão para voo, lembrando que então a permissão é concedida pela ANAC, né, no caso do subtenente Gandra, atual responsável pelo comando de aviação da Polícia Militar. Então todos os voos devem ser submetidos à torre do CAV. O mesmo tinha permissão para voo? Positivo, ele me alegou que sim.
senhor sabe citar qual que era o plano de voo? Porque o Inclusive, subtenente Gandra, ele ele passa o plano de voo, né, junto com os códigos ao privado, então, do interessado. Até então eu não fui informado do plano de voo. Ele me afirmou que tinha livre acesso ao aeroporto, né, aos planos de voo. Ele poderia voar em qualquer lugar e pousar em qualquer lugar, diante da autorização do Leandro. Foi isso que o meu cliente me informou. Certo, quem é Leandro? O Leandro seria o dono do RP. O que é RP? Desculpa, não Última entendi. pergunta, né? Não sei o que é RP, amigo. Última pergunta, então, foi essa. Vamos lá, então. Começando, então, ao senhor juiz. Posso prosseguir ou o senhor quer dar alguma olhada? Senhor Sky, o senhor tem alguma coisa a ser dita? Não, até então não. Eu nem estava preparado para isso, porque para mim o processo seria arquivado. O senhor me disse mais cedo que queria fazer uma proposta aí. A gente ia retirar o processo, né? A última informação que eu tive do caso foi essa. Segundo o senhor Luiz Fux. Algo mais? Pois? Senhor Geraldo? Tá, sim, tem bastante coisa. Então, dando início nas defesas, foi então relatado o SM, né, a Ordem de Serviço Militar, por parte dos policiais, certo? Vamos começar então. O primeiro, sendo o encarregado da viatura. Desculpa, eu tô um pouco gripado, mas eu vou ter que parar para dar uma espirrada. Sendo então encarregado de viatura Augusto Vilar Deolindo Zanetti, portador do RG 0655 do CPF final dígito 000. O mesmo então com o Tenente Coronel PM, hoje Coronel PM aposentado, né? Passou aí para os serviços da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas estava então até dado momento como Tenente Coronel PM, comandante do 4º BP Choque e a maior graduação do dia, certo? Na cidade. A descrição que ele passou na SM foi que a equipe de comando COI foi notificada via Copom por uma denúncia de tráfico de drogas em andamento. Chegando às proximidades do local, foi visto pela equipe o indivíduo junto a uma aeronave parada de forma completamente irregular, ao lado de uma via pública que seria um tipo de segurança aos transeuntes. Após a revista, nada foi encontrado e, por dúvida da equipe, contatamos a prefeitura para avaliar se pudéssemos considerar ter visto o indivíduo no ato do tráfico de drogas, pois o mesmo estava na exata localização. No tempo necessário, pode ser visto que foi o mesmo que realizou o, abre aspas, comando fecha aspas, para vender as drogas, certo? Lembrando que a permissão foi dada pela prefeitura por estar em um tempo que a ação ainda estava em andamento. Com isso, foi dada a voz de prisão por tráfico de drogas em flagrante, o mesmo foi levado ao CDP sem maiores complicações. Do primeiro homem, então, segundo a maior graduação da viatura, Sr. Gandra, portador da RG 5269, CPF final 500, subtenente PM, lotado também ao 4º Batalhão de Policiamento de Choque, disse na sua descrição que na data de 26, e também, lembrando que além de estar no 4º BP Choque, aqui na cidade o comandante do Comando de Aviação de Polícia Militar, certo? Ele que libera ou não libera os planos de voos aqui na cidade. Na sua descrição, ele disse que na data do dia 26 de 2 de 2022, receberam um chamado via Copom de uma ocorrência de tráfico de drogas nas proximidades da Munition Docas. Atendemos o chamado, fomos averiguar a região. Logo após o início da procura de alguma atividade suspeita, localizamos uma aeronave modelo Volatus na coloração azul, parada de forma totalmente irregular em terreno próximo. Abordamos e revistamos o indivíduo Jason Momoa. Nada disso foi encontrado sobre a posse do mesmo. Quando indagado pelo motivo de estar com sua aeronave parada naquele terreno, o mesmo disse, abre aspas, começou a chover muito forte, não sei pilotar na chuva, daí veio esse lugar e pousei aqui mesmo, fecha aspas. No mesmo momento, perguntei o porquê de um indivíduo estar sob o comando de uma aeronave e não saber conduzi-la sobre a condição de chuva. O mesmo permaneceu em silêncio. Eu perguntei se ele tinha ao menos um plano de voo e se tinha checado o clima. Ainda continuou em silêncio.
abre aspas, não tinha passado ainda os 5 minutos de venda de drogas deles, ou seja, ele deveria estar em posse das drogas, entre aspas. O então Tenente Coronel Ferreira com algum membro da prefeitura disseram mais uma vez para ele poderia sim estar prendendo por tráfico, certo? Quando então embarcamos na viatura para realizar a prisão, pedimos para que o mesmo trancasse a sua aeronave para que ela não fosse furtada. O mesmo respondeu: a porta dela não está fechando, está com problema na porta. Fecha aspas. Uma aeronave não pode voar em condições de segurança com as portas entreabertas ou estrancadas, certo? Questões básicas de um piloto formado que saiba realizar um checklist. Conjunto de medidas adotadas para verificar se a aeronave está preparada em condições para realizar o voo. Então, passando então para o último SM, o réu Galesco, portador da RG 8602 CPF final 184, segundo o sargento, também lotado no 4º Batalhão de Policiamento de Choque. Na descrição ele diz que ele está em patrulhamento quando recebemos do Copom a denúncia de tráfico de drogas na localidade das Docas. Fomos até o local da denúncia e encontramos um homem em estacionamento com uma aeronave modelo Volatus, pousada de forma ilegal. Devido à fundada suspeita, o abordamos e constatamos que o mesmo já tinha antecedentes criminais. Conduzimos-o por tráfico ilegal de entorpecentes. Amparado pelas regras da prefeitura, que confirmaram que mesmo que nada fosse encontrado, o mesmo poderia estar sendo conduzido por tráfico de drogas, por ter do local da denúncia. Levamos o mesmo até a prisão, como pede o POP, que é o procedimento operacional padrão da Polícia Militar, então não havendo nenhum excesso por parte da equipe de Polícia Militar. Lembrando que a gente tem uma breve gravação, né, do local. Eu vou estar pegando aqui um minuto, se me permite. Depois qualquer coisa eu mostro aos senhores. Enfim, o indivíduo então ele já tinha sido preso, né, na data de 12/8 de 2022, certo? Também pelo subtenente PM Gandra. Inclusive na época, por patrulhamento, né, com o COI, nós tínhamos acabado de adquirir a aeronave nova. Por patrulhamento aéreo, o subtenente Gandra viu então esse jato de luxo preto pousado em táxi aéreo, pelo aeroporto. Chegou, então se aproximou pelo local. Então o indivíduo Jason Momoa desceu da aeronave, só que o senhor me entende, ele passivou a vida dele ali e foi caminhando até a aeronave, certo? Lembrando que foi retirado as fotos. Também houve denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo nesse local, certo? Então o indivíduo, o Jason Momoa, entrou em contato com o atual delegado Eduardo, o antigo segundo o sargento PM Eduardo. Segundo o sargento PM Eduardo, então, pegou então a viatura e foi até o local para apoiar o subtenente Gandra, deixou a aeronave sob custódia então do aeroporto, enquanto fosse conduzi-lo pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Lembrando que isso foi no dia 12/8 de 2022, onde ele se encontrava com 30 porções de cocaína e 2 pistolas, certo? A gente também tem a gravação aqui da viatura chegando no local, caso seja necessário eu mostro aos senhores posteriormente. E da final do ciências então isso, ciências aos fatos, que o réu não era encarregado. Outra coisa também, o réu que vocês citaram não era encarregado da viatura, sendo então a menor graduação presente, certo? Além de que, se você seguir as normas do PJM, o chefe da mesma, em seguida do corregedor-geral, deveriam de imediato serem intimados de forma que a instituição ficasse então ciente, certo? Assim apresentando todos os membros da ocorrência, certo? Porque não avisaram, certo? Fizeram uma intimação em um chat, não seria um chat, fizeram a intimação, perdão, ali pelo site de vocês, certo? E acabou que não informaram nem o PJM, nem a Corregedoria de Polícia, ninguém da Secretaria de Segurança Pública, para que então informasse todas as equipes. Simplesmente pegaram a menor graduação presente, a que o autor acha, né, que cometeu o excesso, enfim. E assim como a Lei 11.232 de 2005 diz, né, que no processo de execução de sentença, o STJ fixou então o entendimento pela desnecessidade de intimação pessoal da parte réu para o cumprimento de sentença, certo? Porém, desculpa. Porém, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta, certo? Portanto, não pode ser aplicada na hipótese a regra do artigo 346 do CPC, certo? Que dispensa então a intimação. Nesse caso, não se pode dispensar a intimação. A intimação ela é obrigada
a vir por formato de carta, certo? Os senhores sabem como é que funciona então a cidade. Acredito que a intimação, então, assim como eu já recebi intimações, assim como outros policiais, outros indivíduos já receberam intimações, essas intimações tinham que ser enviadas no nosso e-mail, certo? Não foi enviada intimação no e-mail de ninguém, certo? Apenas foi no site. Então, lembrando que tendo em vista que não há disponibilidade de advogado, certo? Está aqui em prontidão para analisar quando ocorre algum processo ou intimação. Ele é um sargento da Polícia Militar, seu soldo aí acaba sendo relativamente baixo, então ele não consegue, ele não tem condições financeiras nem tempo para permanecer, então para deixar um advogado em prontidão, certo? Para ficar sempre analisando o site do Tribunal de Justiça, do STF, para ver se ele foi intimado ou não, sendo que está previsto na lei, entendimento da STJ, que o tribunal é obrigado a intimá-lo por formato de carta, certo? Coisa que não foi feita, certo? Então só aí não informaram o PJM, certo? Que é a área de Polícia Judiciária Militar, é a área responsável por ele. Não informaram, então, não intimaram de forma correta, intimaram, 50%. Pelo contrário, há relatos de que os senhores tomaram como base o fato dele estar ou não online, então, aqui no e-mail. Constou como online no e-mail mais de 3 dias, já virou motivo, então, para decidir o processo, mesmo com a intimação sendo feita de forma incorreta, né? Tá? Porque os senhores mesmos já me intimaram, já intimaram outros policiais, todos foram da mesma forma, o dele foi diferente. Enfim, é isso. Eu apresento também que o advogado está bem a par da situação, pelo visto, né? Ele nem está entendendo o que está acontecendo. Está pedindo, inclusive agora, depois de todo esse escarcéu que teve aí na vida do segundo sargento PM Galesco, está pedindo agora então para arquivar o caso, né? Mesmo após pedir então de um segundo sargento da polícia, um praça, que eu pague 375 mil e que esse sargento correu o risco de ficar preso, certo? Por mais de 35 anos de reclusão, sendo privada, certo? Privativo de liberdade, simplesmente por 2 motivos. Primeiro, o despreparo do advogado e segundo, a intimação meia boca. Desculpa pelo termo, mas foi bem meia boca a intimação que vocês acabaram que não fizeram da melhor forma. Foi citado também que a intimação deveria ser feita pelo advogado, né? Não sei. Aí cabe a vocês. Aos senhores, quando eu fui intimado, quando eu vi outras intimações, sempre foi o juiz que veio entrar em contato. Agora, se mudou, se foi para advogado, então menos um outro ponto para o advogado, já que além de estar a par da situação, ainda não intimou de forma correta. Então, diante dos fatos escritos acima, reitero a inocência do réu, o segundo sargento PM Galesco. Não houve sequer alguma ação que não esteja prevista no procedimento operacional padrão da polícia, e a Secretaria de Segurança Pública consta a prisão do Jason Momoa como válida e sem excesso nenhum. Então é isso, muito obrigado pelo tempo aqui de palavra. Senhor Skype, alguma pergunta? Tudo bem, eu posso falar um pouquinho? Fique à vontade. Eu não tinha esse conhecimento dessas intimações, eu acabei que segui o padrão, então não agi de forma justa, e só quero deixar que em nenhum momento agimos de má fé contra o Estado. Foi um equívoco, né? A gente não conhecia a burocracia. Vou me aprofundar mais nisso, e se houver ou não um outro caso, a gente vai estar mais preparado. Perfeito, só adendo que o intuito não foi então acusar o senhor de má fé, certo? Somente especificar mesmo que não houve então a intimação de forma correta. Por isso que eu citei, inclusive, que quando eu fui intimado pelos juízes, quando eu vi as intimações, os juízes sempre intimaram de forma correta, né? Acabou que, diante dos fatos, não passaram a forma correta ao senhor. Certo. Alguém tem algo mais a falar? Eu só queria deixar claro como é que funciona o sistema judiciário aqui no servidor. Eu entendo que você usou como justificativa. Isso você pode levar até fora do roleplay,
ou dentro, não importa. É só para explicar mais ou menos como é que está funcionando o sistema judiciário aqui no servidor. O sistema judiciário, basicamente, ele é dividido em dois tipos de justiça. A justiça comum e a justiça especial. Esse caso, né, na vida real, ele seria enviado para a justiça especial, na questão da vara militar. Só que aqui no servidor, pelo contingente do Poder Judiciário, pelo número de profissionais que atuam na área, a gente unificou a justiça comum e a justiça especial em uma espécie de justiça única, onde o juiz da cidade é responsável tanto pela justiça comum quanto pela justiça especial. Então ele é responsável pelos casos trabalhistas, eleitorais, militares, pela justiça estadual e pela justiça federal. Era só para deixar claro nessa questão. O tribunal ele não errou nesse sentido, porque não existe a justiça militar aqui na cidade e no servidor. Agora, a questão da intimação deixou claro que realmente eu acredito que houve um erro. O caso ele é do senhor Moretti, então ele é da primeira instância, e eu pensei que ele tinha enviado no privado, mas como ele não enviou, também temos a questão de não possuirmos um oficial de justiça. Eu acho que também não é uma justificativa válida, né, nesse sentido, porque mesmo tendo ou não um oficial de justiça, eu acho que é uma coisa muito simples enviar uma intimação no privado de uma pessoa pelo Discord. Eu acho que realmente houve um erro nesse sentido. E a questão da decisão, ela foi lançada no sentido em que o réu ele foi considerado pelo Tribunal de Justiça da primeira instância como revel. Basicamente, ele cometeu a revelia por passar do período de 5 meses sem responder a intimação. Houve este erro e cabe à justiça, né, cabe a vocês, na verdade, você que está vindo representar, Geraldo, o policial militar, cabe a você fazer o recurso para audiência no Supremo Tribunal Federal. E aí sim, a gente está resolvendo esse caso. Pelo que parece, né, até então ele só foi condenado nesse sentido, e como o senhor vai estar fazendo, né, o pedido, né, de revisão de caso, provavelmente essa situação já vai se resolver muito simples, porque eu ouvi uma parte só do processo, eu entrei aqui na metade, me desculpe, porque eu não sabia que hora que ia começar, e eu fui notificado só agora que já tinha começado. Eu escutei um pouco, deu para entender um pouco sobre o caso, mas caso você queira realmente resolver, tenta entrar com um pedido aí para estar resolvendo esse caso. Se eu não me engano, o Moretti já está fazendo isso, né? Então cabe ele decidir agora. Desculpa, eu acabei fazendo uma confusão aqui. Nesse caso. Desculpa. Pode. Nesse Então, caso, basicamente, esse já é o pedido, né? No caso, eu tinha entrado em contato mais cedo com o juiz Moretti aí para que fizesse o pedido, certo? Só dando um adendo aí bem especificado, é que não houve unificação alguma, certo? Pelo contrário, essa unificação foi pedida a mim, certo? Como membro da prefeitura, certo? E quem é responsável por essa área da prefeitura, até o princípio momento, tendo em vista que a Secretaria de Segurança Pública sou eu, certo? Não houve unificação nenhuma, eu não autorizei unificação nenhuma, como parte sendo membro dos cargos altos da prefeitura, certo? Inclusive houve esse pedido por parte, né, do então ministro Luiz Fux, inclusive acredito que um dos senhores estavam juntos comigo. Neguei, certo? Neguei mais 2 vezes, vocês viram. Se é que o senhor me entende, excluí os cargos mais de 3 vezes, porque não houve unificação, eu não autorizei unificação nenhuma, sempre especifiquei que as denúncias deviam ser enviadas à DPM, certo? Por isso que existe o chat correto, certo? Ali em cima embaixo do dia existe o diário oficial, existe o presídio militar. A partir do momento que existe um presídio militar, existe o TJM aqui na cidade, porque todos, assim como dito, né, todos então estão subordinados à Secretaria de Segurança Pública. Não houve unificação porque eu não autorizei nenhuma unificação. Foi pedido para mim por mais 3 vezes e as 3 vezes eu neguei, certo? E na 4ª eu citei então que eu colocaria o então capitão Derrite como membro da corregedoria para que ele pudesse participar dos casos, certo? Então não sei quem que autorizou, mas eu sou responsável por essa área, então não houve unificação alguma, certo? E isso é ponto, porque eu mesmo já, né, mesmo quando pertencia a membro da prefeitura, não tinha esse poder de unificar ou não, certo? Ainda mais que
Hoje em dia nós estamos em 3 pessoas sendo responsáveis pela Secretaria de Segurança Pública por parte da Prefeitura. Na época era 2, certo? Mas a minha palavra prevalecia e a minha palavra era não, certo? Ponto final. E assim se fez, certo? Não houve unificação alguma. Então se houve aí é equívoco de quem avisou os senhores. Segundo o que eu citei é que tem que seguir as normas, certo? A partir do momento que tem corregedoria, que tem PJM, seguir as normas e então avisar, né? Então intimar o PJM e a corregedoria, entende? No sentido de que pegaram a menor graduação, certo? O policial que menos tinha a ver com o caso, só usaram como exemplo, chamou o advogado e falou: quero processar ele por isso, isso, certo? Não, outra coisa também, mais uma vez, se obteve 5 meses sem resposta ou não, mais uma vez, a intimação foi feita de forma incorreta. A intimação, era para ser enviada dentro do nosso e-mail, dentro do e-mail do policial. Se o policial, ok, não quero envolver a Secretaria de Segurança Pública porque não sei, quero fazer errado, não quero envolver a SSP, não vai envolver a SSP, mas então faz o completo, quer enviar então a intimação a pessoa. Assim como o senhor me citou, a gente não tem oficial de justiça aqui na cidade, mas a intimação tanto poderia ser enviada ao judiciário, né, no caso Polícia Civil, caso vocês não queiram fazer esse trabalho, que eu acredito que, como o senhor mesmo citou, né, é um trabalho bem árduo, de 2 minutos, e, enfim, nesse caso era só chegar e fazer a intimação por completo. Se a intimação tivesse sido feita por completo, não tivesse avisado o PJM nem a corregedoria, o então sargento, o então policial, ele podia sim e recorrer à ação conosco, certo? E entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública para recorrer à ação, certo? Mas não foi entrar em contato. E sobre a intimação, né, foi feito pela metade. Então não tem como citar que o réu é culpado. Não que o réu é culpado, né? Eu entendo que a questão de vocês é que vocês jogaram parcialmente como procedente, certo? Tendo em vista, assim como eu citei, que eu ouvi de um de vocês que o método de escolha era para ver se a pessoa estava online no e-mail ou não. Então a partir do momento que ela está online no e-mail, né, que você sabe como é que funciona, né? Desculpa, tá online no Discord, tá fazendo outras coisas, certo? Esse mesmo policial, ele tá com afastamento prévio, certo? Ele entrou de serviço 2 dias nesse último mês, perdão, né? No último mês não é em junho, a gente tá em agosto. Em agosto ele entrou em serviço por 2 dias, todos os outros dias ele entrou aqui no e-mail para fazer afazeres da prefeitura, certo? Portanto, que está todos os afazeres dele, todo o relatório, né, da prefeitura eu tenho comigo, certo? Eu tenho tudo que ele faz aqui, certo? Então ele não entrou na cidade, correto? Então, independente se estava daqui dentro ou não, acredito que a intimação tinha que ser feita. Acredito não, né? É o que tem que acontecer. A intimação tem que ser feita por completo. É que nem eu disse, a intimação, como eu comecei a falar, a Tá um pouco intimação ruim. realmente. Agora, essa questão da unificação da justiça, eu não vejo outro método não ser esse para o sistema judiciário funcionar numa simulação em roleplay. Se a gente for dividir o judiciário tanto em justiça comum, tanto quanto em justiça especial, vai ser uma coisa muito burocrática e não vai ter contingente. Não vai ter ninguém para assumir a justiça comum, sendo que a gente só tem um juiz na cidade e 2 ministros ativos. A gente tem 3, né, ministros no Supremo, mas ativos mesmo são só 2. Então eu acho que é um pouco complicado o Poder Judiciário estar trabalhando na forma em que ele é trabalhado na vida real, tendo em vista que somos mais de 200 e tantos milhões de brasileiros. Então, e aqui no servidor a gente não passa nem de 2.000 players. E quem se interessa pela área jurídica do servidor é uma porcentagem muito baixa. Dando ênfase a essa questão, a gente só tem 2 advogados na cidade, por exemplo. Então, se a gente dar essa oportunidade para esses advogados, o judiciário não ia funcionar porque não ia ter advogado na cidade. Então, assim, é um pouco complicado. A gente pode discutir essa questão depois, mas a questão da audiência, sim, houve muitos erros. Primeiro, o erro não foi só na petição, o erro não foi só na intimação. Se você olhar a própria petição inicial, ela acaba que faltou muita coisa. Foram pedidos bem superficiais, sem sentido.
Então eu acho que a ação por inteiro foi um erro. Mas cabe, claro, a questão do recurso, né? E, na verdade, cara, eu acho que pode cancelar isso, porque, querendo ou não, foi uma decisão, foi um pouco bagunçada, né? Foi chegada a mim para estar fazendo esse papel apenas de estar digitando a decisão, mas eu não estava totalmente a parte do que aconteceu realmente. Eu não estava ali em todos os trâmites do julgamento. E como eu disse, né, eu cheguei aqui agora, mas pelo que entendi foi isso. Eu entendo o seu ponto, eu entendo a indignação, com certeza. Eu entendo principalmente a parte do Galesco, porque pelo que foi passado a mim, ele estava com um problema em Nárnia em questão de saúde, não só dele, mas como de familiar. Então eu entendo por que ele não teve tempo, né, de olhar essa questão da intimação. E sem problema nenhum, eu, por mim, pode estar tirando essa decisão, ou reformulando, ou fazendo novamente o processo, conversando com o Momoa para ver se ele reformula um processo, e a gente faz da forma em que o servidor está fazendo por enquanto. Foi como você disse aí, acionando o Tribunal Militar, né, a Justiça Militar. Perfeito. Só um adendo antes de encerrar a minha fala, é que eu concordo com o que o senhor disse sobre separação né, das varas, mas a questão é que isso para ser discutido em pauta, né? Não simplesmente, não estou especificando se foi erro específico dos seus ou não, né? Assim como dito, eu acredito que foi muito mais do nosso ministro Luiz Fux, né, nosso presidente do STF, Luiz Fux, deve ter falado isso a vocês, aos senhores. Mas, enfim, questão sobre a unificação do Poder Judiciário, não vejo problema, desde que a Secretaria de Segurança Pública sempre esteja sendo avisada dos acontecimentos, certo? Porque isso é algo para ser discutido em pauta, né? Não, eu acho que é isso porque eu acho que é bom, porque vai ajudar no nosso... Porque, eu acho que é bom porque vai dar emprego para 2 advogados. Acabou, vou fazer assim, certo? Não, é algo que tem que ser discutido por meio de reunião, eu não vejo problema, então já deixo isso bem claro agora, desde que a Secretaria de Segurança Pública, em parte Corregedoria da Polícia Militar, sempre esteja avisada, certo? Não estou falando que eu não vejo problema nenhum nos senhores julgar o caso, certo? Nenhum mesmo. Até acho mais interessante porque eu sigo a mesma linha de pensamento, do senhor, de que tem que sim que ser grande parte unificada, certo? Mas, mais uma vez, a Secretaria de Segurança Pública sempre tem que estar ampla da questão do assunto. E, para encerrar, eu acredito que é difícil a gente entrar com uma... Desculpa, um momento. Perdão. Eu acredito que é difícil a gente entrar com uma ação em algo que já começou errado e tá, né, se reiter e tá continuando errado. Não tem como. Eu acredito que o melhor ou seria anular, começar do zero, certo? Fazer um novo processo. Então, avisando a Secretaria de Segurança Pública que a gente inicia um novo processo, ou então, seja né, a respeito do juiz, a gente apresentou todas as provas que não teve nenhum excesso por parte dos policiais militares, sendo desde gravações, vídeos, lembrando também, dando um adendo que tem denúncias de tráfico de drogas no mesmo local, certo? Minutos antes, várias denúncias, não foi uma nem duas nem três, foram várias denúncias. Então é bem suspeito, né? Eu devia estar naquele local naquele momento, mais uma vez amparados pela prefeitura e pelo POP da Polícia Militar, certo? Então é isso. Acaba então, né, ao senhor STF, então no caso ao senhor juiz de primeira instância, né? Aliás. Fazer o seguinte, eu revoguei a decisão lá e vou estar conversando ali com... o Sky já tá na cal. Conversar aí com o representante do Momoa e perguntar se o Momoa quer continuar com a ação, renovando aí, começando do zero novamente. E dessa vez da forma correta. A questão da presidência da Secretaria de Segurança Pública, infelizmente no servidor a gente não tem um Ministério Público ativo, então a gente não tem um representante do Estado em si. Se você estiver disposto a estar representando a polícia, no sentido de estar defendendo o seu contingente policial, estar defendendo os seus policiais, sem problema nenhum. Você vai ser muito bem-vindo aí no tribunal. Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite. Então, muito obrigado também pela decisão, por isso, então, a presença então, do juiz de primeira instância e do seu advogado e também do senhor. Lembrando que eu vou estar conversando com o segundo sargento Galesco, a gente vai
Vou ver se ele vai querer entrar com recurso contra, né, o Estado e contra o Jason. Então é isso. Muito obrigado, viu, gente, pela participação de todos vocês. O juiz tem alguma coisa, o Moretti tem alguma coisa a falar? Que eu sei que ele ficou um pouquinho quieto agora. Não, sem mais. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço a presença de todos. E tenham uma boa noite. Boa noite pra vocês também. E amassou eles. Engoliu no argumento. Ai, vou ter que acabar Puta que doendo. pariu. Eu vou ter, tá falando boa noite, meus amigos. Ai. Amassei mais. Eu jantei. Eu jantei na abordagem da Polícia Civil, agora eu fui tomar sobremesa. Gerado, é o seguinte, agora nós vai render 1 milhãozinho na conta, tá ligado? Porque nós vai, tá ligado? E ter logo o artigo Processo contra o 100. Estado por intimação. A intimação feita de forma incorreta, nossa. Difamação, tá certo? Que, pô, manchar minha imagem. Mancharam Galesco a nunca sua entrou no tribunal. imagem. Galesco nunca entrou no tribunal, só pra matar os outros, entendeu? Manchar minha imagem. Galera, Aí eu gravei, eu só viu, quero- rapaziada? Eu gravei, vocês querem que eu Você mando gravou no tudo? grupo lá?